Muito bem, pessoal, vamos aqui hoje conversar sobre crase, aquela maldita palavrinha que todo mundo tem medo. Gente, a crase não é nada demais, tá? Não é esse bicho de sete cabeças, bem como a diferença do porquê. Todo mundo tem muito medo, como que eu utilizo? Mas não tem segredo, tá? A gente utiliza algumas lógicas aqui. Mas antes de começar essa aula, vamos entender o que é a crase. Em primeiro lugar, a crase não é aquele acento viradinho para a esquerda, tá? O nome deste acento é acento grave, ok? E o acento grave na língua portuguesa, ele é o indicador de crase. Mas afinal de contas, então, o que é a crase? A crase nada mais é que uma fusão, tá? No caso, fusão do quê? A fusão da letra A com outra letra A. No caso, uma preposição, tá? Preposição mais um artigo. Então, o artigo a nada mais é que um artigo feminino, certo? É claro, nós veremos outras situações aqui em que a preposição a vai se fundir a um pronome também, mas isso vai ser um caso um pouco à parte aqui. Mas basicamente é a fusão dessas duas letras. E na língua portuguesa, a gente não pode usar duas letras juntas assim, né, para indicar uma palavra. É claro que nós temos um ou outro exemplo, tipo a palavra vou, né, a palavra vem. Então, nós temos alguns exemplos, mas o a não é comum, dois juntos. Então, para que não fique a, que não pode, na língua portuguesa a gente utiliza o a com o acento grave. Isso daí é a crase, tá? A crase é a fusão dos dois, beleza? Então, aqui para explicar melhor essa ideia da preposição mais artigo, vamos ver quando utilizar. Nós vamos ver então situações de quando utilizar, de quando não utilizar e de casos em que são facultativos, que você escolhe usar ou não, fica aí seu critério, tá? Então vamos começar quando usar. Em primeiro lugar, antes de palavras femininas, tá? Até porque são palavras femininas que vão levar o artigo a. Palavras masculinas não levam artigo a, levam artigo o, certo? Então, se eu disser assim, ó, fui à escola, será que eu digo fui à escola ou fui à escola? Veja bem, eu falei a, né? Porque a pronúncia da crase, do a com acento grave, é esse duplo a. É claro que hoje os linguistas dizem que não há essa necessidade da pronúncia, mas eu acho que diferencia bem na hora da fala e é interessante, tá? Então, fui à escola. Veja que a palavra escola é uma palavra feminina, né? A palavra feminina, ela pede uma preposição, ou melhor, um artigo a. Tente trocar a palavra escola por colégio. Como é que ficaria? Você diria assim, ó, fui ao colégio, certo? Então veja que aqui eu tenho a preposição a mais o artigo o. Fui ao colégio, certo? Fui ao colégio. Se você troca então colégio por escola, esse o se torna um a. Só que eu não posso deixar as duas letrinhas juntas. Acontece o quê? Eu coloco o acento grave. Transformo em uma letrinha só, que é essa fusão, e coloco o acento grave. Ok? Inclusive, essa ideia de ir a algum lugar é muito interessante. Você não diz eu vou na. Por exemplo, professor, posso ir no banheiro? Não. Professor, posso ir ao banheiro. Certo? Porque eu estou indicando aqui destino. Destino. Beleza? E aí você utiliza a preposição a e não a preposição em e nem a preposição para. Tá? Você também não utiliza a preposição para. Eu não fui para a escola, eu fui à escola. Ok? Então vocês entenderam que esse primeiro a, ele é parecido, ele é quase que se fosse um sinônimo de para. Se você conseguir substituir dessa forma, né, na fala aí coloquial do nosso dia a dia, então vai ser craseado. Tá? É a. Muito bem. Fomos à praça. Veja que praça também é uma palavra feminina, então você também vai utilizar aí o acento grave indicador de crase. Perfeito? Qual mais situações? Quando acompanham verbos que indicam destino. É a mesma coisa, a situação aqui atrás. Né? Vou à padaria, fomos à praia.
de novo, são palavras femininas. E isso daqui é interessante, que tem até aquele macetinho que diz assim: vou a, volto da crase a. Ou seja, a crase. Opa. Existe crase. Tá? Então, vou à Itália, volto da Itália. Então, você diz, vou à Itália, volto da Itália. Agora, se você diz assim, vou a e volto de, ou vou a e volto do, não vai ter como. Por exemplo, Brasil. Vou ao Brasil ou vou a Brasil? Vou ao Brasil e volto do Brasil. Tá? Perfeito? São Paulo. Vou a São Paulo e volto da São Paulo? Não, vou a São Paulo e volto de São Paulo. Nesse caso também não vai crase. Tá? Daí tem a outra parte aqui do macete, que é vou a, volto de crase. Pra quê? Hã? Então, essa daqui acho que é o macete aí mais conhecido da crase. E funciona, beleza? Mas funciona nessa situação. Nós temos outras situações de quando utilizar crase. Vamos ver aqui. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. O que são locuções mesmo? Locuções é quando eu tenho mais de uma palavra indicando um termo só, né? Então, quando eu tenho mais de uma palavra indicando advérbio, mais de uma palavra indicando preposição e mais de uma palavra indicando conjunção. Vamos ver aqui, ó. Saímos à noite. Esse à noite, eu tenho uma locução adverbial de tempo. Foi o momento em que saímos, certo? E ainda assim, eu consigo notar uma coisa. A palavra noite é o quê? Feminina. Tá? Então você tem duas análises a se fazer aqui, duas possibilidades de não errar mesmo, ok? Ó, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. À medida, de novo, a palavra medida também é feminina. Então, no final das contas, você pode analisar tanto como sendo uma palavra feminina ou como sendo uma locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva. Tá? Mais alguns exemplos de locuções aqui vocês podem encontrar e que sempre vai ter crase. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a, no caso aqui, à frente de, tá? Você pode utilizar, né? À frente de, à moda de. E um detalhe interessante, esse à moda de. Quando eu digo à moda de, é a mesma coisa que a la carte, né? Você pode simplesmente dizer a, que já fica implícito à moda de. Então, por exemplo, se eu vou fazer um bife à parmegiana, é um filé à milanesa. Filé à milanesa. O que é isso? Filé à milanesa? Porque é filé à moda de. Tá? Indica que é a moda que vem de Milão. Né? Filé à milanesa. Beleza? Muito bem. Quando mais utilizar? Antes dos pronomes demonstrativos aquilo, aquela, aquele. Ou pode ser aquelas e aqueles também. Então, no verão, voltamos a aquela praia. Então, voltamos a aquela praia. O a mais o aquela, eu vou unir esses dois azinhos aqui e colocar o acento grave. Voltamos a aquela praia. Se eu quisesse colocar no plural, daria certo também. A aquelas praias. Beleza? Refere-se ao quê? Quem se refere, refere a alguma coisa, certo? Refere-se a aquilo. E aí é interessante vocês lembrarem daquela ideia da transitividade verbal. Né? Quem se refere a alguma coisa. Beleza? Então, eu poderia dizer também o aquele. Por exemplo, dei um biscoito a aquele, ó, menino. Beleza? Ou a aqueles meninos. Fechou? Antes da locução, a moda de quando ela estiver subentendida. Como eu disse agora há pouco, né? Veste roupas a
Luiz XV. A moda de. Dribla a Pelé. A moda de Pelé. Ao estilo, né? Se fosse aqui a palavra estilo, eu colocaria o, né? Ao estilo de Pelé. A moda de Pelé. Beleza? Então, quando eu tiver subentendido isso daqui, também é craseado, como eu disse agora há pouco. E o uso da crase na indicação das horas. Isso daqui é bastante importante. Vira e mexe, cometemos, né, este pecado de não colocar. Então, eu vou sempre utilizar a crase antes de numeral cardinal, que indica as horas. Cardinal é o número, né, na forma normal que a gente lê. Então, termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Às 5 horas. Saio da escola às 12h30. Aqui, no caso, eu tenho que ler 12h30, né? Eu não posso falar a meio-dia e meio, né? Meio-dia e meia. Às 12h30 ou às 13 horas, tá? Então, eu vou falar dessa forma, ok? No entanto, quando acompanhadas, né, essas horas de preposições, por exemplo, para, desde, após, perante, com, eu não vou utilizar a crase. Por exemplo, aqui, ó, ficamos na reunião desde as 12 horas. Por quê? Porque eu já tenho uma preposição. E aqui é só o artigo definido que está falando sobre as 12 horas. Ok? Então, isso já é uma preposição. Não vai ter a outra preposição a. Beleza? Chegamos após as 18 horas. Aqui é só o artigo. E essa é a preposição. O congresso está marcado para as 15 horas. Então, eu já tenho o artigo. Aqui é, ou melhor, eu já tenho a preposição. Aqui é só o artigo. Beleza? Então, já que eu falei disso, vamos falar de quando não usar crase. Ok? Que também aí às vezes cometemos, né? É muito comum a gente ver gente, sei lá, que quer escrever tão certo e acaba não conhecendo uma outra regra e acaba colocando crase onde não deveria e onde deveria acaba não colocando, né? Então vamos ver. Quando eu não utilizo antes de palavras masculinas? Nunca, jamais. A não ser que a palavra masculina seja o pronome aquele, tá? É a única exceção. Ou aquilo também pode ser, né? Então, antes de palavras masculinas. Jorge tem um carro a álcool. Álcool é uma palavra masculina. É o álcool, né? E eu não coloco o artigo aqui. Não tem. Então, Jorge tem um carro a álcool, movido a álcool. Beleza? Samuel comprou um Jeep a diesel. O diesel também, né, que eu falo. Isso aqui é só a preposição, não é o artigo. É só a preposição a. Beleza? Antes de verbos que não indiquem destino. Por exemplo, estava disposto a salvar a menina. Salvar não é um destino. E quem está disposto a fazer alguma coisa. Isso aqui é só a preposição. Passava o dia a cantar, que é a mesma coisa que cantando, né? Essa é uma forma bem portuguesa de se falar. Então, não é destino, não coloco crase. Perfeito? Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E quais são os do caso oblíquo, tanto átono aí quanto tônico? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe, o, ou a, no caso aqui, né? Lhe, lhes. Então, ó, falamos a ela sobre o ocorrido. Veja bem, aqui é só a preposição. É a mesma coisa que eu dissesse assim, falamos para ela. Só que eu não falo com para, eu falo com a. Falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. É só a preposição, ok? Não tem artigo, porque antes destes pronomes não leva artigo. Beleza? Antes dos pronomes demonstrativos isso, esse, este, esta, essa. E claro, no plural aí também, né? Era a isso, ó, só preposição. A isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Isso aqui é só a preposição também. Beleza? E quando que a crase é facultativa? Detalhe, a crase ela é facultativa em algumas situações,
No entanto, a língua portuguesa é mais do que regra, mais do que simplesmente regra. Ela também é uma questão estética, tá? A gramática ela preza muito por uma questão de ficar bonito ou não ficar bonito, ficar bem falável ou não ficar bem falável. E no caso, eu acredito, assim como vários outros gramáticos acreditam, que quando o uso é facultativo, ainda assim é interessante utilizar a crase. É claro, né, facilita bastante não utilizar, mas fica o texto ele fica mais elegante, por assim dizer, tá? Mas ele é facultativo, então fica a sua escolha. E quando que vai ser? O uso da crase é facultativo nas seguintes situações: depois da preposição até. Então, fui até a praça. Eu posso utilizar aqui a o acento grave, tá? Porque eu vou estar falando fui até a opa, fui até a praça, tá? Quem vai até algum lugar ou vai até a algum lugar, porque isso aqui já é uma preposição. Então, pela lógica, eu não utilizaria crase. Eu não criaria essa crase. Mas a gramática permite, tá? Então eu posso colocar ou posso não colocar. Fui até a praça. Antes de nomes próprios femininos. Por exemplo, entregue a correspondência a Ana. Ana é o nome próprio feminino. Ok? Eu posso colocar aqui acento grave ou não. Beleza? E antes dos pronomes possessivos. Mandou presentes de Natal à sua família. Sua é um pronome possessivo. Eu posso colocar aqui, então, crase ou não. Tá? Então, são todas essas palavras, o até, palavras, nomes próprios femininos e pronomes possessivos são todas palavras que assumem o artigo ou não. Pode ter o artigo ou não. E nesse caso, pode ter mais uma preposição ou não. Beleza? São essas três situações aqui que são facultativas. É claro que nós temos ainda outras situações bastante raras de uso ou não uso de crase, mas essa aqui é a base para que a gente entenda o conceito da crase. Fechou? Então, um beijo na alma e até a próxima aula. Tchau, tchau.